Bom dia, bom dia, bom dia. Sabadão chegando. Hoje é dia de fofoquinha, como todo sábado. Dia 24 de fevereiro de 2024, então nós temos 24 na frente e 24 atrás. Para quem gosta de número espelhado, é o prato cheio. E 02, 20, então é espelhado total. Então 2402, se você inverter, dá 2024. Mais ou menos, né? Que seria 42. Mas para quem gosta, moço, isso é prato cheio. Hoje é o dia, dos portais, será? Muita balela, mas vamos lá. Gente, o negócio é o seguinte. Hoje eu vou ter que sair cedo para trabalhar, infelizmente, e ao mesmo tempo felizmente, porque felizmente para mim, porque eu preciso trabalhar. Então, tem que trabalhar. Infelizmente para vocês que não vai ter aquele chatzinho na lateral, mas eu vou deixar o vídeo publicado. E vou deixar os comentários abertos, porque depois que eu terminar o serviço eu vou poder conseguir responder. Então, depois do horário do almoço eu vou estar conseguindo responder. Ontem aconteceu algumas coisinhas interessantes. Eu vou contar para vocês, bastidores, coisas dos bastidores. Ontem teve um grande colega, um grande amigo, um grande companheiro, que estava um pouquinho meio ruim com questão de pressão, tal, não sei o quê. E eu peguei e falei assim, rapaz, vou tentar entrar em contato com meu amigo que é médico, ver onde ele está. E a gente vai lá dar uma passada lá. Em vez de você ir para a clínica para fazer consulta, pagando a consulta, vamos antes lá nesse amigo ver qual é que é. Beleza? Beleza. Chegamos, ele veio para cá, peguei ele. Falei, eu costumo tomar esse remedinho quando minha pressão tá alta, tal, não sei o quê. Porque a gente é assim, né? Quando a gente tem os mesmos piripaques, a gente compartilha os tipos, né? Olha, eu uso esse aqui, se eu uso esse aqui, se o médico passou esse aqui, o médico passou esse outro, e a gente vai. Bom, eu entreguei para ele uma cartelinha, só para vocês entenderem lá na frente, né? Entreguei para ele uma cartelinha e falei, tá aí a cartelinha. Depois você vê porque esse aqui é mais para urgência, emergência mesmo. Quando dá esse pico assim, você vai e toma, que é para diminuir esse pico, que estava bem alto, sabe? E nós pegamos e saímos e fomos para esse meu amigo que é médico. Chegamos lá e vou atrasar um pouquinho. Ele estava na Unicamp e tal, não sei o quê. E vou atrasar um pouquinho. Falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum não. Eu aguardo você, tudo mais. E ele pegou e nós ficamos esperando lá. E batemos papo daqui, papo de lá, papo daqui, papo de lá. Chegou mais ou menos próximo do horário do almoço. Ele chegou, esse meu amigo chegou, cumprimentando tudo mais. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Rapaz, olha, andamos acho que umas 8 quadras para chegar no restaurante. A pé, andando. E andando, chegamos lá no lugar. Fomos almoçar num restaurante vegano. Comemos, tal, não sei o que, estava bem tranquilo, bem gostosinho. Nós fizemos a nossa alimentação, tudo super tranquilo. E aí, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ganhei um livro. Ele falou: isso aqui é um amigo meu. Ele fez a tradução, ele tem os direitos autorais, tudo. Ele fez a tradução, ele foi tentar publicar. As editoras não querem publicar. Ele falou assim: então eu vou dar tudo de graça pro povo. e, e aí eu peguei e ganhei um livro também. Ganhei um livro. E nessa brincadeira, o conversa daqui, conversa de ali, conversa daqui, conversa de lá. Eu tinha feito um projeto com esse meu amigo há muitos anos atrás. E esse projeto que nós tínhamos feito juntos, você sabe o que se transformou? Em princípio, na tese de mestrado dele. Ele é médico, então é um dos pouquíssimos médicos que eu vejo continuando, sabe? E você sabe o que aconteceu com a tese de mestrado dele? Virou tese de doutorado. Ele saiu de mestrado para doutorado. Por quê? Porque a descoberta que foi feita é uma inovação. Jamais teve publicação, jamais ninguém tinha visto aquilo. Olha só que interessante, não? E ele estava todo feliz e falou: Ricardo,
Eu estava inclusive lá no laboratório da Unicamp fazendo as pesquisas porque eu precisava não sei o que de bio, não sei o que lá, sei lá o que era lá, para ter a comprovação e a chancela do laboratório para a comprovação da tese e tudo mais. De doutorado agora. Ou seja, ele vai virar um doutor. Um doutorando. Gente, doutorando pode dar aula em universidade para os alunos novos. Doutor. Ele pode dar aula para mestrados, para mestres. E você sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, Ricardo, eu não esqueci. E nós espera uns 2 anos, a hora que terminar todo esse negócio do meu doutorado. Vai levar uns 2 anos. Quando passar e tudo for aprovado, nós vamos conseguir ter um laboratório e nós vamos fazer o que a gente tinha combinado. De pegar pacientes que você atende da espiritualidade e a gente começar a fazer as análises e comprovações. Porque até então, sem eu ter os laboratórios para pegar e endossar e fazer todos os testes e tudo mais, eu não posso dar laudo, não se pode dar laudo sem ter isso. Então, meus queridos, eu fiquei numa felicidade, eu falei, gente, o mundo dá volta, 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 volta. Esse meu amigo foi aquele que me salvou, que eu estava tudo estrupiado quando eu quase morri, e eu peguei e ajudei ele, que ele estava tudo estrupiado, e um ajuda o outro, e nós somos amigos assim. É de uma alegria sem tamanho, de dar risada. É assim uma coisa maravilhosa. O mundo dá volta, né? É incrível, incrível, incrível. Incrível, incrível, incrível. E aí vai daqui, vai de lá, vai um pouquinho para cá, vai um pouquinho para lá. E você sabe o que eu perguntei para ele? Falei assim, cara, meu sonho era ter você, porque o meu amigo vai sair como candidato a vereador e nós vamos todos juntar ele, porque eu vou ser o chefe de gabinete dele. E eu queria que você viesse para eu ter um médico junto com a nossa equipe para ajudar nos atendimentos, nas coisas que as pessoas precisarem e tal. Será que você pode? Porque você é concursado no hospital aqui da cidade. Será que eu conseguiria pegar você emprestado e ficar emprestado, alocado dentro do nosso grupo? Ele falou assim, consegue. Já teve caso assim. Eu falei, então fechou, mas você topa? Ele falou, eu topo super. Para mim vai ser o maior prazer do mundo poder misturar as duas coisas e ainda conseguir ter o meu tempo para poder fazer a minha tese de doutorado, para ficar lá dentro do laboratório fazendo as coisas que eu preciso fazer. Porque eu preciso trabalhar, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer as coisas. Eu falei, então, fechou. E como é que é o mundo da volta, não? E aí saímos de lá. Vocês vão entender a cartelinha. Ele fez todos os pedidos para o meu amigo. Falei assim, ó, precisa levantar todos os exames de sangue, porque na hora que ele for fazer a consulta, ele já está com os exames na mão. Aí o médico vai olhar e vai falar assim, então mais para lá, mais para cá, mais aqui, mais ali, e aí vai andando. Saímos de lá, fomos num outro lugar, indicação também dele, aonde tem esse desconto, tem uma associação tipo médica, como se fosse um planinho de saúde de gente pobrezinha, que paga uma taxa por ano e dura por um ano, não paga mensalidade. E os laboratórios, as coisas dão desconto. Qual o desconto? Eles cobram das pessoas o mesmo que ele cobra da Unimed, por exemplo, o mesmo que ele cobraria para as instituições. Ou seja, não cobra particular, ele cobra o mesmo valor que cobraria para as empresas. Ou seja, cai para metade. 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 Nossa, pois é. Então, meus queridos, eu vou falar uma coisa para você. Tudo foi. Eu falei, vamos passar no meu farmacêutico? Para ele ver o que está acontecendo com o seu medicamento, tal, não sei o que. Ele pegou e falou assim, olha, esse medicamento aqui serve para isso, e esse medicamento serve para isso. Ele falou, nossa, eu não sabia. Eu falei para ele, mas não foi o médico que passou isso para você? Mas ele falou para eu tomar, mas ele não explicou qual que é a função do remédio. Como é que é as coisas, né?
Aí o farmacêutico explicou tudo bonitinho. De repente, do nada, esse meu amigo da farmácia, ele chega e fala assim pra mim: Ô Ricardo, você quer um xerel pra você? Eu falei assim: eu quero. Porque eu uso depois que eu tive o edema pulmonar. O meu edema. É edema, mas não é edema, né? Foi infarto, né? Infarto pulmonar. Eu tenho que ficar fazendo uma manutençãozinha. E aquele medicamento, quando eu fiquei doente, que custava 700 conto cada caixinha, o cara me deu de presente. Ele falou: só que vence ainda agora nesse mês de fevereiro, eu não posso ficar aqui, então se você quiser. Eu falei: eu quero sim. Ele me deu de presente. Aí eu falei assim pro seu Edson: tá vendo, seu Edson, como é que é engraçado? Eu dei o mesmo coisinho pra você, mas o genérico, que custa 60 conto a caixinha, e ganhei um de 700 e tralalá. E a caixinha completa. aí, aí ele deu risada. Eu falei assim: não é possível. Eu acabei de dar um negocinho pra ele, dando tudo coisa, eu peguei e ganhei de presente o que é o caro lá, o Chico original. O mundo dá uma volta, não? É impressionante, gente. Impressionante como que a coisa é. Bom, e assim vai caminhando, e assim vai andando, e assim vai fluindo. Não se esqueçam, gente, que no sábado, não nesse sábado, nem no próximo, um pouquinho mais para frente, entrando no próximo mês, deixa eu pegar aqui para vocês, que é o dia 9 de março. O que acontece é o seguinte: eu estarei lá em Lins para fazer cirurgias espirituais, tá? Então deixa eu pegar o endereço para vocês, tá? Vamos lá, aqui. Então no dia 9 de março, às 2 horas da tarde eu vou começar o atendimento, tá? Quem não puder chegar às 2, chega um pouquinho mais tarde, 2h30, 3 horas, sabe? Mas não chega muito mais do que isso aí não, tá? Eu sei que às vezes tem que pegar a estrada, tem que pegar um lugar longe, alguma distância, mas vão. Quem tiver com problema, vai. Tente, pelo menos tente, tá? Eu não posso garantir que eu vou conseguir fazer, não tem como garantir, mas vá. Você está com problema sério do joelho, com dores fortes, que não tem remédio que resolva, que não tem médico que faça, vai lá. Tente, tente. Quem sabe você vai sair, ficar surpreendido. Ah, mas é custoso. Pois é, rapaz. Mas já pensou se você recebe a graça? No mínimo você vai me conhecer. Se você receber a graça, então já pensou que coisa uma abençoada? Vai ser lá na cidade de Lins, lá naquela região lá de Bauru, né? Então, eu estarei no dia, se Deus quiser, né? Não sei, né? Porque até lá vai saber se o que Deus vai fazer com a gente, né? Mas está previsto, né? Lá na rua Marques de Tamandaré, 243, na Vila Perim, em Lins, no estado de São Paulo. A localização fica entre a igreja São Miguel e a escola Fernando Costa, ok? Então nós estaremos lá, se Deus abençoar, e assim Ele há de querer, amém, para que nós possamos fazer os devidos atendimentos, devidas tratativas e tudo mais. Dito isso, podemos entrar para as notícias dos jornais, para as fofocas de jornais? E ontem tivemos uma live. Eu fiquei tão... Gabriela Quintela, eu fiquei tão feliz com a live. Pensa numa live gostosa, eu fiquei feliz mesmo. Sabe, a simpatia dela é muito bonita, muito graciosa, que Deus abençoe muito. Ela está fazendo um trabalho muito legalzinho, de pegar e levar pessoas para comentar sobre coisas, falar sobre situações. Eu estou muito feliz com isso, que Deus abençoe. E graças a Deus também, parece que agora os espíritos que faziam eu ficar um pouco mais bravo, um pouco mais nervoso, eles vão agora ficar um pouquinho mais afastados, né? Mas já estava meio que programado, porque você lembra que eu tinha dito que ia se sair os Exus
de proximidade, iam começar a vir mais os pretos velhos e tudo mais. Então parece que essa transição vai começar a acontecer, né? E aí eu posso ficar de um jeito um pouco mais tranquilo, porque quando os espíritos vêm, eles vêm e molda, eles vão mexendo, eles vão fazendo as coisas para que a gente possa nos apresentar de formas diferentes, né? Isso não significa que não vai ter um dia ou outro que eu posso estar um pouco mais exaltado, um pouco mais, né? Então vocês vão começar a perceber um Ricardo um pouquinho diferente do que era antes. Mas não é que eu fingia ou coisa assim, não. É que a influência espiritual, ela é muito latente. A gente que se entrega para o espiritual, a gente deixa o espiritual fazer o que ele bem entende. E muitas vezes a gente não entende a forma que eles agem, as formas que eles fazem, mas depois, em outras medidas, em outros pontos, a gente entende, a gente vê o que de fato acontece. Vamos para o jornal, então? Jornal Reuters. Estados Unidos impõe sanções abrangentes contra a Rússia. Está piorando um pouquinho, apertando um pouquinho mais. E visam mais de 500 pessoas e entidades. A questão é o seguinte: se eles podiam fazer medidas de sanções mais do que já tem, por que não fizeram desde o início já essa bem forte? Eu não entendo por que vai devagarinho. Ai, vou fazer um pouquinho, vou fazer outro pouquinho, fazer outro pouquinho. Dá tempo do país se preparar, dá tempo do país se esquivar, dá tempo do país fazer todas as coisas. E está resolvendo essas sanções? Não está. Eles estão deixando de invadir a Ucrânia? Não está. Eles estão deixando de fazer coisas com a Ucrânia? Não está. Então, as atrocidades que a Ucrânia deixou de existir? Não, continua. Então, o que refresca isso daqui? Só prejudica, sabe quem? Os cidadãos pobrezinhos lá que não tem nada com que a ver com a história. Deveria ter algumas sanções mais direcionadas, mais funcionais de fato. Mas, em todo caso, vamos ver o que vai acontecer com esse planetão, né? Eu fico vendo essas coisas e falo assim, nossa, é o famoso enxugar gelo, que a gente já fez até uma live no canal principal, né? Do ao vivo lá, né? Notícias ao minuto. Estados Unidos alertam para desastre ecológico após ataque dos Houthis contra navio. Esse daqui eu vou até marcar para colocar, sabe aonde? No extra da semana que vem. Vou até colocar aqui porque senão eu vou perder ele. Ai, 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 ai. Eu só fico vendo essas coisas e, sabe, eu aviso, depois que acontece, depois que sai a notícia do jornal e aí sai falando exatamente o que eu já tinha cantado a bola lá atrás. É como se eu conseguisse prever o futuro dessas palhaçadas. Então vamos lá. O que aconteceu? As Forças Armadas norte-americanas disseram na sexta-feira que o navio Ruby Mar estava ancorado, mas lentamente enchendo de água. Algo que já criou uma mancha de petróleo ao longo de quase 28 quilômetros. O navio registrado no Reino Unido transportava mais de 41 mil toneladas de fertilizantes quando foi atacado, o que poderá ser derramado no Mar Vermelho e agravar este desastre ambiental, diz o comando dos Estados Unidos no Oriente Médio. E vai mesmo. Um fertilizante, se ele cair nas águas, não é que ele vai fertilizar e vai dar florir as coisas. Não. Primeiro, algum lugar vai deixar de produzir alimentos. Segundo ponto, fertilizante é altamente explosivo. Terceiro ponto, fertilizante concentrado desse jeito, ele destrói, ele mata todos os animais, não nasce nada, nem mato nasce, de tão forte que é. Então, eu vou falar uma coisinha para vocês. O buraco é um pouquinho mais embaixo. A coisa não é bem do jeito que estão pintando o pavão. Então eu diria para vocês que
O buraco é um pouquinho mais embaixo com relação às coisas que estão acontecendo. E que o que está acontecendo ali, não vejo uma pessoa do meio ambiente lutando, falando e tudo mais. Isso daí vai ser um desastre para a África e para o próprio Oriente Médio. E vai infectar e vai poluir, inclusive, o alimento deles do mar. Só que todo mundo fica quieto e ninguém fala nada. E eu só observo e vamos ver até onde vai essa brincadeira de mau gosto. Isso é um genocídio? Ou não? Isso aí é um fascismo? Ou não? Ah, não pode. Porque só um lado pode falar o que é e o que não é. Jornal da Infomoney. Lula chama a guerra em Gaza de genocídio. Eu vou ver aqui o que está falando o dicionário, tá? Para a gente poder falar. Então vamos lá. Significado de genocídio: extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso, destruição de populações e povos. Então ele pode entrar como genocídio? Pode. O Lula está usando esse termo corretamente? Esse ele está. Então vamos lá. Jornal da Infomoney. Lula chama a guerra em Gaza de genocídio. Perfeito. E critica hipocrisia, fecha aspas, após polêmica com Israel. O presidente brasileiro voltou a criticar Israel pela guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, dia após fala sobre holocaustos desencadear crise diplomática. Então, vamos lá. Pelo dicionário, o Lula está falando a verdade. É de fato um genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Nós não podemos ir contra isso. Só que é o seguinte, também é um genocídio que está acontecendo na Ucrânia. Então o problema não é a fala dele contra a situação de Gaza, mas não falar também sobre os outros genocídios. O genocídio da Venezuela, com as perseguições de povos e raças ou de pensamentos das direitas que está tendo na Venezuela, onde o pessoal da direita não pode se protestar, não pode falar nada, não pode fazer. Está tendo genocídios em países onde não se aceita cristãos. Está tendo genocídios em vários outros lugares do mundo, com várias situações. Está tendo genocídio contra Israel por perseguição do povo Israel somente por eles serem judeus. Então, o problema é que o genocídio ele está sendo para todos os lugares, para todos os lados. Não é uma questão de hipocrisia de um lado. É uma questão de hipocrisia também do presidente Lula. Que ele não quer enxergar o genocídio da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia e assim por diante. Meus queridos, ele fala a verdade, mas só o pedacinho que lhe interessa. Os outros ele não fala, e é esse que é o problema. Então, professor, então tá errado? Tá errado. Mas tá errado o quê? Tá errado tudo. Esse ataque contra Gaza tá errado? Tá errado. Esse ataque tá tudo errado. Mas por que tá errado? Por que Israel tá fazendo o que tá fazendo? Porque a omissão das Nações Unidas em não colocar uma missão de paz lá, a omissão da OTAN de não fazer a fiscalização e resolver e acabar com essa questão de terroristas e o terrorismo, gerou tudo que gera causa e efeito, gerou efeitos genocidas. Então, qual é a raiz do problema? Grupos terroristas, que o presidente não pode apoiar
e pela uma das falas que ele disse, não apoia. Pelo menos dito e falado, certo? Pelas relações públicas do Brasil. Então nós temos uma situação onde está tudo errado. Então começou errado, está no meio errado e vai terminar errado. Esse é o grande problema de fazer as coisas de forma porca e incompetente. Por quê? O pessoal de Israel já sabia que tinha coisas planejadas. O pessoal das Nações Unidas não faz nada, então vai ter que fazer uma readequação das Nações Unidas, como o Lula está pedindo? Vai. O problema é que essa readequação das Nações Unidas que o Lula está pedindo, que é importantíssimo de acontecer, vai acontecer por eles, que só enxerga um lado, que não enxerga tudo, ou enxerga todos, não consegue ver o problema em todos os lugares. Só um lado de uma versão, e aí é problema. Porque aí nós podemos transformar um organismo internacional gigantesco, mundial, operando e fazendo só coisas para um lado. Para um lado. Então, eu condeno os ataques em Gaza, mas condeno muito mais as Nações Unidas e a OTAN não ter feito nada para resolver o problema de terrorismo, porque aquele povo de Gaza já estava sofrendo muito tempo antes, não por causa de Israel, por causa desses grupos pseudos políticos lá. E quem paga o pato? As crianças, as mulheres, as famílias, os jovens, os homens, todos que não querem saber disso, só queriam trabalhar e viver e levar comidinha para casa e tudo mais. É triste, mas acontece. É triste, mas é realidade. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Desculpa a coisa, mas eu tô com o nariz entupido, ó. Oi, tupido. Falo quase fanho já com vocês. Folha de São Paulo. E essa manhã, pai, tinha parado de tossir. Chega essa manhã, mas pensa na tosse que me deu. Dormi sem tossir, mas a hora de acordar, acordei tossindo. Folha de São Paulo. Chips devem fazer da moeda chinesa o dólar do século XXI, afirma executiva do Banco Asiático. Olha só isso daqui. Me assustou isso aqui. Por quê? Guerra comercial com os Estados Unidos, deflação, desemprego e queda nas bolsas. Não são poucos os desafios da China para 2024. É tudo isso que está acontecendo com a China. Deflação, desemprego, queda na bolsa. A segunda maior economia do mundo vive um período de desconfiança global, ao mesmo tempo que avança em influência geopolítica e como potência tecnológica. E quem que está entrando no meio dessa porcaria? Nesse cenário, o gigante asiático vê o Brasil como um parceiro sólido e engata uma nova fase de investimentos no país. A avaliação é de Isia Hua-Chen, vice-presidente do BOC, do Bank of China, do Banco Central Chinês, e professor de finanças na FGV. Os chineses apostam no Brasil também como mercado importante para a internacionalização de sua moeda, em renminbi, o nome oficial do yuan. Rapaz do céu! Essa brincadeira de colocar a China, a moeda da China como uma moeda oficial e talalá, não vai dar certo. Os BRICS querer colocar a moeda da China como oficial não vai dar certo. Os BRICS vão ter que criar uma moeda dos BRICS. Se pegar de um país que já existe, vai dar ruim. Vai dar ruim. Fora a dependência que vamos ter. Jornal da Infomoney. A TIT é uma das maiores empresas de telecomunicações do planeta
E ela está dentro do coisa, como se fosse Vivo, Claro, não sei o que tinha, essas coisas assim, tá? A TIT, mas é gigantesca a TIT. Ela inclusive faz equipamentos, não só mexe com tecnologia. A TIT diz que interrupção em rede de telefonia celular nos Estados Unidos não foi ataque cibernético. A operadora é a maior do país, com mais de 240 milhões de assinantes. É um monstro essa empresa. Eu falo para vocês porque é mesmo. E você sabe o que aconteceu? Apagão nas telecomunicações da TIT. Gente, o povo tá falando, não foi hacker não. O que foi então? Ataque cibernético? O que foi? Estão tudo fechando a boquinha e não estão falando a verdade. Sabe quando que aconteceria coisas assim em casos normais? Nunca. Então vocês peguem e coloquem isso como pecinha do quebra-cabeça do Apocalipse, tá? Jornal da Infomoney. Propaganda enganosa na internet. Uma notícia boa para nós. Propaganda enganosa é notícia boa? É. Projeto define regras para combater a prática. Relações de consumo entre o usuário e os provedores serão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se você comprar um produto eletrônico, se você comprar um produto que foi anunciado no Facebook e esse produto der problema ou você tiver problema com isso, você pode acionar a Defesa do Consumidor, que é o PROCON, e o PROCON acionar a empresa, não que te vendeu só, mas também a que anunciou. Ou seja, a partir de agora, os golpistas eles vão ter um pouquinho mais de dificuldades para ficar anunciando porcarias e lixos para as pessoas. Vão ter que constituir de fato as suas estruturas, as suas empresas, ou sei lá o que, e vão ter que se adequar às legislações. Eu vou falar uma coisa para você, isso aqui é a coisa mais abençoada que eu já vi dos últimos tempos. É assim algo impressionante, graças a Deus e aleluia, como diz um amigo. Um pouquinho de notícia boa, né? No meio das coisas, Ave Maria. Jornal da Infomoney. Agora vem uma notícia ruim. O Banco Central Brasileiro adia novamente divulgações de dados por mobilização de servidores. A autarquia tem sofrido com frequentes paralisações em meio a discussões sobre salários e planos de carreira. O Roberto Campos Neto teria dito ontem que o Banco Central está derretendo. Por que não se dá o aumento para eles? A brincadeira do Pix e centralização de poder e superpoderes para o Banco Central está começando a mostrar as suas asinhas. A nossa dependência em cima deles pode ruir e pode tudo acabar de um dia para o outro. Olha o perigo aí. Rezemos, meus queridos, não é brincadeira. Outra notícia bizarra que vai afundar mais ainda a nossa agricultura. O que, professor? Jornal da Infomoney. Soja e milho vão ao menor patamar em quase 4 anos. Oferta em alta e demanda em queda criam tempestade perfeita para preços dos grãos. Mas se está tendo crise, como é que tem oferta em alta? Mas também a demanda está em queda, estão comendo menos, pedindo menos. Criou uma tempestade. Só que é o seguinte, da colheita que foi feita, teve recorde, então aumentou a oferta. Só que nós não temos onde armazenar para esses períodos de vaca magra. Precisa vender, então os preços caem porque a demanda também está baixa. Aí o que vai acontecer? Vai passar esse períodozinho, depois vai explodir para cima. O Brasil está precisando com urgência de silos para armazenamento
e estoque dos alimentos para que possam ser vendidos, tratados, processados e feitos o que precisa ser feito. Mas não acontece, infelizmente. Cenas do próximo capítulo e vamos ficar de olho. Mais uma pecinha do quebra-cabeça isso daqui, tá? Agora vamos para notícias políticas brasileiras. Jornal do Estadão. Pedido de impeachment de Lula tem mais assinaturas do que os que derrubaram a Dilma e o Collor. O pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, protocolado nesta quinta-feira, dia 22, tem mais assinaturas do que os requerimentos que derrubaram do poder Fernando Collor e Dilma Rousseff. Os dois presidentes foram os únicos que tiveram impedimento da continuidade do seu mandato pelo Congresso Nacional, desde a promulgação da Constituição de 1988. Encabeçado pela deputada Carla Zambelli, que esse é o problema desse pedido de impeachment, então não vai andar para frente, você pode ter certeza disso. Por causa disso, deveria ter colocado alguém do Centrão, porque se tivesse cabeçado alguém do PSD, alguém do PP, alguém do União Brasil, aí a coisa eu falaria para você que fluiria. Mas quando é assim do partido do Bolsonaro, o pedido de cassação do petista já tem 139 assinaturas. O requerimento possui 49 páginas e diz que o presidente da República comprometeu a neutralidade brasileira a cometer um ato de hostilidade contra Israel, por meio de declarações de cunho antissemita. Se bateu o recorde de pedido de impeachment, de assinaturas. Maravilha. Mas pelo fato de quem está pedindo estar com problemas e não ter uma moral ilibada ao ponto de poder de fato representar, esse é o grande problema. Por quê? Porque, meus queridos, tem uma questão da Zambelli que está naquele negócio do armamento, que ela foi em cima do rapaz lá e não sei do que, não sei o que lá. Não podia. E o partido também sendo do Bolsonaro não podia. Eles tinham que ter arrumado alguém para encabeçar isso daí. Não fizeram. Vai afundar o barquinho. Falta de estratégia, sabe? É o ego. Não deixa eu fazer para eu aparecer na mídia. Deixa eu fazer para o povo achar que eu fiz alguma coisa porque eu vou precisar de voto. Essas coisas que estragam a política. Faz estratégia com inteligência, dá o mérito para outro, faz pela bancada, não faz pela pessoa, faz pelo partido, não faz pela pessoa, faz por lideranças e não pela pessoa. Correio do Brasil. Militares participam de ato preparatório para o golpe, apura Polícia Federal. A carta golpista, conforme publicado pela mídia conservadora, foi escrita pelo coronel Giovanni Pasini e posteriormente editada pelo coronel Alexandre Castilho Bittencourt da Silva. As investigações da Polícia Federal sobre as tentativas fracassadas de um golpe de Estado em 8 de janeiro, revelam que ao menos 2 militares da ativa participaram da redação de uma carta de oficiais que tinham como objetivo pressionar o exército a aderir à tentativa de ruptura violenta do Estado antidemocrático de direito no país. Nossa Senhora! Olha, vai ficar feio a coisa. Vai ficar ruim a coisa. E vai feder igual esgoto isso daqui. E não vai parar por aí não, moço. E nós vamos ver gente aí, vamos ver qual é que é. Amanhã tem a tal da passeata do Bolsonaro. Essa daí também eu vou ficar de olho para ver o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Rezemos. Espero que não dê tanta muvuca, espero que não dê problemas nenhum. Rezemos.
E para a gente encerrar com chave de ouro, isto é dinheiro. Isto é dinheiro. Presta atenção. Praça circular descoberta no Peru é tão antiga quanto pirâmides do Egito, dizem cientistas. Isso daí só prova e comprova que o mundo é cíclico, o planeta teve povos e povos e povos, povos cresceram, depois sumiram, cresceram, sumiram. E a probabilidade de acontecer o mesmo com nós, nosso povo, crescer e depois sumir é muito grande. A diferença é que antigamente os povos não eram tão gigantescos e grandes como nós. Não tinha-se tanta volume de espíritos encarnados como agora. Então isso demonstra um projeto diferente do que era no passado. Inclusive descobriram, não sei se vocês viram, mas o esqueleto de um dragão. Dragão. Então as histórias midiáticas, esse planeta já foi habitado por répteis, reptilianos e tudo mais. Então tudo está dentro de um processo evolutivo e tudo mais. Meus queridos, cenas do próximo capítulo. O mundo não para, o mundo dá volta. Câmara, mundo dá volta, câmara. Que Deus nos abençoe. Um ótimo final de semana para todos vocês. Namastê.